mostrando aí, não, que a vida fica, tem reencarnação, morre, reencarna, morre, reencarna. Não existe reencarnação. Não é morrer e voltar de novo. Era isso que estava perturbando a cabeça deste homem aqui, que era mestre de Israel, conhecia a Bíblia, conhecia a palavra, e quando Jesus disse para ele, é necessário nascer de novo, porque quem não nascer de novo não pode ver o reino do céu. E veja a pergunta deste homem, muito importante, 4. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? A pergunta que ele fez. Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? É isso que você está querendo dizer? E Jesus respondeu ao 5. Jesus respondeu e disse, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água, água aqui é palavra, água aqui é palavra, não é nascer da água qualquer, a água simboliza a palavra. Jesus disse para os apóstolos, vós estáis limpos pela minha palavra. E Jesus, quando lavou ao pé dos apóstolos no dia da ceia, ou melhor, no dia da última ceia, o último dia dele aqui na terra, ele lavou os pés dos apóstolos. Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele. Disse, não, senhor, eu não vai lavar meu pé, nada disso. Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro disse, ô filho, vou ficar um banho para ele falou, dá um banho em nome de Jesus. Pode ler lá o texto, no capítulo 13. Pedro falou, senhor, lavou minha cabeça, dá um banho. Porque Jesus estava seminu. Jesus tirou do roupa, estava só com uma toalha em volta dele, e ali ele foi lavando os pés. E quando Pedro não quis deixar, e Jesus disse, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E ele percebeu o sentido. Eu digo, então me lavar com banho. Jesus, não, é só necessário o pé, porque vocês já estão limpos pela palavra de Deus. A palavra santifica. A palavra santifica. E eles ouviram Jesus falando por 3 anos. Aquela palavra santificou. Só faltava os pés. Você ouviu, amém? Só faltava os pés. E aqui a palavra está dizendo, a água está dizendo a palavra. Em verdade, eu digo que aquele que não nascer da água, palavra, e do Espírito, que é da maiúscula, do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do juízo, da justiça e da condenação eterna. Amém? É o Espírito Santo. É essa combinação da palavra e do Espírito. Quando o indivíduo ouve a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E quando o indivíduo ouve a palavra, o Evangelho, o Espírito Santo trabalha no coração dele, convencendo ele do juízo, do pecado e da justiça. Convencendo ele que é um pecador. Convencendo ele que ele precisa de Jesus Cristo. Eu, quando aceitei Jesus, eu não me sentia assim tão miserável. Mas tem uma coisa interessante. Que quando eu comecei a ouvir o Evangelho começou a despertar em mim sede de Deus. Eu suspirava por Deus. E eu fui ganho e me converti num hospital de tuberculoso com 16 anos de idade. Jovem, na flor da idade, jogador, trabalhando, que todos os sonhos pela frente. De repente eu estou tuberculoso, eu estou com o meu pulmão direito, esquerdo, um buraco desse tamanho, era um buraco fundo desse tamanho. Eu descobri quando eu estava jogando bola, fiz um esforço, eu jogava na ponta direita, quando eu fiz um esforço, deu um pico, daqui a pouco estava sem fôlego, e daqui a pouco, quando terminou o intervalo, o técnico veio pegar no meu pé e falar, a gente só precisa parar dessa cirurgia. Vai, era muito baixo, muita correria. Então eu achava que a vida era só aquilo. Então foi quando eu comecei a tossir, comecei a vomitar sangue puro. Aí então eu pedi para sair porque eu já não tinha mais fôlego, mas eu não sabia que eu já estava com um buraco desse tamanho no pulmão. Fui internado naquele sanatório praticamente para morrer, com 16 para 17 anos de idade. Mas lá Deus tinha um plano na minha vida. É interessante, Deus tinha um plano na minha vida, porque aqui fora eu já tinha ouvido o Evangelho. Alguém fala, outro fala. Então, uma palavra aqui, uma palavra lá, vai produzindo o quê? Vai produzindo fé. E lá naquele sanatório, Deus me cercou de 6 crentes desviados. Tudo a Assembleia de Deus. Posso falar. Porque depois Deus usou um desses aí para discipular. Um era músico. A mulher dele era profeta.
A mulher desviada, ele doente, e o filho doente. Ele cantava e tocava na orquestra da igreja. Sabe por que ele desviou? Foi desviado? Se desviou? Nascido no berço evangélico. Porque ele era, tocava pistão, né? Na orquestra. E na época tinha aquela grande música, famosa a música Tema de Lara. O instrumento dele era consagrado para tocar música ao Senhor. E ele tocou aquele tema de Lara, começou a tocar o tema de Lara, e a partir daí ele desviou, caiu no mundão e virou uma fita dele. E Deus pegou, ele ficou tuberculoso, Deus jogou ele no sanatório. Um outro também, músico daí, Assembleia de Deus, tocava na igreja, com rebelião, muita coisa, ficou doente, caiu lá no hospital. E eu caí no meio desses indivíduos. E um falava de cá, outro falava de lá, e eu no meio ouvindo a palavra de Deus. E quando eu altero, os crentes vão pregar o evangelho lá. Fizeram 2 cultos a beira, 3 cultos. 3 cultos. O primeiro eu não participei, os outros 3 eu participei. No segundo, nos primeiros eu participei, eu ouvi Deus falar comigo. Glória a Deus. Eu não me senti miserável. Eu senti vazio. Aquele vazio que me acompanhou a vida toda. Uma vida natural. Uma vida sem Deus. Uma vida sem Deus é momentânea. É aquele momento que você vive. É hoje só, amanhã não tem mais. Era bebida, era droga, era mulher, era baile, era bola, era isso, era aquilo. Isso era vida. Mas e a alma? Minha alma estava vazia. Minha alma tinha sede de Deus. Como a alma de todo homem que não tem Cristo, o homem natural, tem sede de Deus, tem vontade de Deus, anseia por Deus. Como Davi disse, no Salmo 42, assim como a costa suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, Deus. A alma de todo homem suspira por Deus. Crente ou não crente, ela suspira, ela anseia por Deus, assim era um amigo dentro do meu coração. Até que eu ouvi o evangelho pela terceira vez na vida dentro, pela terceira vez. Na terceira vez eu não resisti. Na terceira vez eu pude realmente ver o que é a revelação. Onde eu fiz a revelação? Porque eu sonhava, eu dormia, sabe como? Rezando Ave Maria, só carinho que seus pais. Eu dormia rezando tudo que eu sabia. E tinha direito. Sabe por quê? Porque tinha medo de morrer. Porque vou nascer de novo, vou voltar de novo aqui, vou. Mas o que eu vou voltar? A doutrina espírita que eu recebi. Eu vou voltar o quê? Cavalo? Não. Macaco? Não. Barata? É o que diz, é o que eu estava aí. Barata? Tempo para barata? Não. Vaca? Bom, isso homem, boi. Mas espera um pouquinho, estou ensinando aí. E eu sabia. Eu ficava no desespero tremendo. Não. Eu não posso. Espera um pouquinho. Então eu tenho que ficar no purgatório. Quanto tempo eu vou ficar no purgatório? Eu vou depender de missa. Vou depender de velas acesas, as luzes cheias. Para que a minha alma purgue. Quanto tempo eu vou ficar no purgatório? Para sair do purgatório, para ir para o paraíso. Reencarnação, purgatório, inferno. Não, inferno não, porque eu sou ruim, mas não tão, sim. Para o céu também não, sou tão bom para ir para o céu. E também não sou tão ruim para ir para o inferno. Já tem atenção? Não é assim que todo mundo é? E para onde eu vou? Explicar de espírito. Como é que eu vou viver uma vida do sobrenatural se eu não tenho certeza da minha salvação? Se eu não conheço Jesus Cristo como Salvador, como é que eu vou viver do sobrenatural? Se eu não conheço o sobrenatural de Deus, que é a palavra, se eu não conheço o sobrenatural de Deus, que é o Espírito Santo, se eu não conheço o sobrenatural de Deus, que é a salvação, que há em Cristo Jesus, a libertação que há no poder do sangue de Jesus. E foi no dia que realmente o pregador pregando, ele dizia, moço, mas eu vi uma congregação como essa, tudo de doente, refeitório, sanatório. E havia poucas visitas. Tinha mais ou menos uns 50, 60 ou mais ali. Eu estava lá na porta, último de tudo, falei, qualquer coisa eu vou embora. Esse negócio de igreja não é comigo. Mas Deus tinha um plano na minha vida. E Deus tem um plano na sua vida se você ainda não nasceu de novo. E Deus tem um plano na sua vida se você ainda não está vivendo uma vida no sobrenatural de Deus. Amém, Jesus? E nada, sem eu saber, Deus tinha marcado um encontro comigo naquele domingo à tarde de amor. Assim como Deus marcou um encontro com você aqui, nesse domingo, amém, Senhor? Porque Ele quer transformar a sua vida numa vida de milagre, numa vida sobrenatural. Aleluia! E achei interessante que eu fiquei bem na porta, prestando atenção em tudo, que eu presto atenção em tudo. E o indivíduo começou a pregar. Pregou o São João Batista, arrependendo de convertê-los para que sejam cancelados
levado os nossos pecados. Este machado está colocado na